A paz do Senhor para todos. É com muita alegria que eu venho aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês. O pastor Felipe me pediu para fazer essa gravação e com muita alegria estou aqui, ainda mais para a igreja Assembleia de Deus Dando Bom, que eu e Adriana nos consideramos membros honorários dessa igreja, porque nunca vou esquecer vocês nunca vão sair do nosso coração. Assim como o pastor Felipe, a Priscila, as meninas são membros honorários aqui da Igreja Manuel e é um prazer compartilhar a palavra do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra, Pai Santo. E eu te peço que Tu possa me usar como ferramenta para trazer a Tua mensagem a cada coração. Fica conosco, Pai Santo, e fala para nós. Ensina-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês a história de uma mulher da Bíblia, que o nome dela é um nome muito bonito. Ana. É o nome da minha mãe, que eu amo. E a história se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tofu, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Já começa falando aqui a história de Eucana, e Eucana tinha duas mulheres. E não é porque a Bíblia está falando que Eucana tinha duas mulheres que a Bíblia está apoiando isso. Muito pelo contrário, em lugar nenhum da Bíblia existe apoio de poligamia. Alguns falam, não, naquela época podia. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que podia. Muito pelo contrário. Quando chegaram a Jesus e perguntaram para Jesus, Jesus, está certo o divórcio? Jesus falou, olha, não é assim, isso não está certo. Desde o início, quando Deus criou um homem e uma mulher. Deus uniu e não separe o homem aquilo que Deus uniu. No Jardim do Éden, Deus não fez duas mulheres para um homem, tampouco fez dois homens para uma mulher, tampouco fez dois homens para habitarem juntos, tampouco fez duas mulheres para estarem juntas. A poligamia, o lesbianismo, o homossexualismo não tem apoio nenhum da Bíblia, muito pelo contrário, está falando que é pecado. Esse homem aqui já começou errado. E todos os lugares da Bíblia que você encontra poligamia deu problema. Abraão deu problema de família. Jacó deu problema na família. Davi deu problema na família. Salomão deu um monte de problema. As mulheres acabaram fazendo ele se desviar da presença do Senhor. Todos os casos de poligamia na Bíblia deu problema de família. E esse caso de Eucana aqui não é diferente. Diz o versículo 2. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Bom, e continua. Subiu, pois, esse homem da sua cidade de ano a ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Mesmo tendo problemas em casa, esse homem ia de contínuo adorar ao Senhor. Ele tinha problema na família, mas mesmo assim ele ia adorar ao Senhor. Quantas vezes a pessoa tem problema, está com problema? Não vou na igreja não que estou com problema. Pastor, não vou na igreja não que estou doente. Não vou na igreja não, fui na igreja não que estava meio triste, estava com problema. Muito pelo contrário, se você está com problema, se você está doente, se você está mal, se você está deprimido, se você está triste, se você está com alguma coisa, se você está alegre, se você está feliz, se você está regozijante, vá para a igreja. Pastor, mas agora não dá para ir mais para a igreja, porque afinal de contas a igreja está fechada, não pode ir mais por causa desse coronavírus, estamos sozinhos, estamos presos em casa. Não é por isso que você não vai adorar, não vai servir a Deus. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, faça seu culto em casa, ouça pregações, coloque louvores, adore ao Senhor, mesmo com problemas de família, mesmo com problemas, seja lá o qual for, não pare de adorar ao Senhor, não pare de glorificar ao Senhor em todo momento. Dê glórias, louvores ao Senhor. Esse bom homem, com problema na família, mesmo assim ele adorava a Deus. E problema de família até Jesus teve. A Bíblia fala lá em Marcos, que em certa feita estava Maria, mãe de Jesus, junto com seus irmãos, queriam prender Jesus porque pensavam que ele estava louco. E chegaram do lado de fora, na casa onde Jesus estava, e falaram, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te procurando. E Jesus falou, quem é minha mãe e meus irmãos? Esses que estão aqui, junto de mim.
Esses são meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs, esses são minha família, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, problema de família, até Jesus teve, quanto mais nós, não é verdade? E diz a palavra do Senhor, versículo 4: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. O conflito é que Penina tinha filhos, mas não tinha o amor de Eucana. Ana tinha o amor de Eucana, mas não tinha filhos. Isso durou por muitos anos, porque diz que Penina tinha filhos e filhas. Então, durante muitos anos durou esse conflito aí, uma com a outra. Uma tinha o que a outra não queria e uma queria o que a outra não tinha. Bom, e sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Que coisa! Existem situações na vida que acontece. A culpa não era de Ana não ter filhos, a culpa não era de Penina. A culpa não era de Eucana, a culpa não era também de Ana. Tem coisas que acontecem na vida que ninguém tem a culpa. Não adianta ficar procurando o culpado. Tem pessoas que, por problemas que têm, culpa a si mesmo, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o pastor, culpa a igreja, culpa o presidente, sai culpando todo mundo, culpa até a Deus. Tem pessoas que ficam procurando sempre o culpado, mas tem coisas, situações na vida que não tem culpado. E tem pessoas que não admitem a sua própria culpa quando tem e procuram o culpado. Tem a história de Adão que, quando ele comeu da fruta que Deus havia falado para não comer, Deus chegou e falou: Adão, onde estás? Estava escondido porque eu estava nu e fiquei com medo. Rapaz, quem falou que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta que eu falei para não comer? A mulher que tu me deste, ela me deu para comer e eu, coitadinho, vítima, acabei comendo, e isso que aconteceu. Se tu não tivesse feito aquela mulher, eu não teria comido, então a vítima aqui sou eu. Ele estava procurando o culpado. Adão não reconheceu a própria culpa e ele estava procurando o culpado. Tem coisas na vida que a pessoa é o culpado, mas tem coisas que não tem culpado. Aqui no caso de Ana, ninguém era culpado, nem Deus era culpado. Acontece porque acontece. Tem um ditado popular aqui nos Estados Unidos que fala que it is what it is. É porque é assim e pronto. Acostuma com isso, engole e vai para frente. Tem coisas na vida que você vai ter que engolir e continuar andando, porque it is what it is. Bola para frente. Mas nós vamos ver que Ana conseguiu mudar essa situação aqui. Tem coisas que dá para mudar, tem coisas que não dá para mudar. O que dá para mudar, mude. O que não dá, aguenta e bola para frente. E continua o texto no versículo 7. Assim fazia ele de ano a ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Ana perdia a paz por aquilo que ela queria e não aproveitava aquilo que ela tinha. Ela não comia, ela chorava, ela ficava deprimida, ela ficava feia. Se tivesse maquiagem naquela época, aquela maquiagem toda borrada, aquela mulher raquítica que não comia, e feia, chorando. E é complicado, né? Uma mulher assim é complicado. Mas a Penina irritava a Ana, sabia o ponto fraco de Ana, e ali irritava ela até ela quebrar. E Ana não aproveitava aquilo que ela tinha. Ficava sonhando e querendo aquilo que ela queria. Meu irmão e minha irmã, aproveite aquilo que você tem. Tem muitas pessoas no mundo que gostariam de ter aquilo que você tem. E às vezes a gente não valoriza o que a gente tem, fica sonhando, fica querendo, fica planejando, enfim, porque eu quero, e não aproveita o que tem, sonha com o que não tem. Aproveite aquilo que Deus te dá, seja grato com aquilo que Deus te dá, louve a Deus com aquilo que você tem, se é muito, se é pouco, saiba que sempre vai ter alguém que tem mais do que você, e sempre vai ter alguém que tem menos do que você. Não fique triste olhando por aqueles que têm mais, se alegre, porque você é um felizardo, uma felizarda, e Deus te deu muito mais do que muitas pessoas infelizmente têm. Bom, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes?
E porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Maridão do lado dela, que amava ela, e ela não valorizava o marido que tinha, não valorizava o amor de Eucana, ficava chorando, e ele falando, minha filha, Ana, eu sou melhor do que 10 filhos para você, eu te amo, Ana, poxa, aproveita o meu amor. Mas imagino ela deprimida, chorando, não comia, raquítica e mal e tal. E como que vai ter o prazer na vida do lado de uma esposa dessa, de uma mulher assim, vive reclamando, vive chorando, vive resmungando? Oh, coitado de Eucana, tinha que ter a paciência de Jó com Ana, mas ele amava e falava com ela, aproveita o amor que eu tenho por você. Poxa, me ama de volta, sejamos felizes, mesmo com a situação que você está, eu não tenho problema com isso. Sejamos felizes, seja feliz com aquilo que você tem, seja feliz com aquilo que Deus te deu, seja feliz com a tua situação que você está, louve e agradeça a Deus por isso. Amém? Versículo 9. Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ana decidiu fazer algo. Ana procurou mudar a situação, procurou os meios para mudar aquela situação. Ela não ficou para o resto da vida chorando e lamentando, ela ficou pensando, como que eu posso mudar essa minha situação? Tem pessoas que ficam reclamando a vida inteira, tem pessoas que ficam esperando cair do céu a solução a vida inteira, mas Ana, ela tomou a decisão e ela se levantou. Não foi Deus que falou para ela, Ana, levante-se e vá para o templo. Não, ela falou, como que eu vou mudar a minha situação? Eu vou levantar e eu vou mudar. Já sei o que eu vou fazer, eu tenho um plano e vamos tentar. Eu não vou ficar parado aqui chorando e lamentando. Vamos tentar mudar a situação. Mude sua situação. Se você não está satisfeito com o que você está, com o emprego que você está, com a situação toda que você está, procure um meio para mudar isso e fazer a diferença na sua vida. Aleluia? Penina às vezes é uma bênção na nossa vida. Que isso, pastor? Porque penina nos tira da zona de conforto. Eu acho que se Penina não ficasse espiziando Ana ia acabar ficando satisfeita com aquela situação que ela tinha e não ia procurar mudar aquela situação. Eu falei para que às vezes, iris what it is, tem coisa que você tem que acostumar a engolir e bola para frente. Mas tem coisa que tem como mudar a situação. E não é para você ficar, c'est la vie, o que for será e pronto. Se Deus quiser, Deus muda, se Deus não quiser, Deus não muda e pronto, acabou. Não! Deus nos deu inteligência, nos deu capacidade, nos deu meios naturais, meios espirituais, meios intelectuais de mudar situações. Orar e mudar e fazer e estudar e ir para frente e mudar isso daí. Ana se levantou e decidiu mudar aquela situação. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Deus precisava de um sacerdote? Não, já tinha ali. Deus precisava da oferta de Ana? Não, não precisava. Deus precisa da sua oferta? Não. Deus precisa do seu dízimo? Não, não precisa. Não precisa. Eu posso até falar mais que a igreja também não precisa do teu dinheiro, não. A igreja não precisa da tua oferta. Quem precisa da oferta é você, para abençoar você. Porque quando eu entendi que quando eu dou oferta, quando eu dou meu dízimo, o abençoado sou eu, então eu tenho que dar mais para ser mais abençoado. Porque na verdade Deus não precisa de nada que você tenha, nada do que eu possa dar para Deus, Deus não precisa. Deus não fica lá no céu falando, por favor, me dá um dinheirinho aí. Não, Deus não fica tão pouco falando, por favor, ora aí, eu estou precisando que você ore para mim. Por favor, lê a Bíblia aí, me faz esse favor.
Não, Deus tampouco fica feliz. Ai, que bom, fulano vem na igreja. A igreja não está mais vazia não, porque eu vou receber mais adoração. Por favor, me adora. Não é negativo, Deus não, pelo contrário, Deus não precisa de nada do que nós temos, do que nós somos. Deus não precisa de nada. Quem precisa somos nós que precisamos de Deus. Ana fez um voto ao Senhor. Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te dar ele de volta. E como Deus se alegra quando nós fazemos isso. Deus não precisa, mas ele se alegra. Eu posso comparar que é igual um pai recebendo presente do dia dos pais do filho. Quem já aconteceu isso daí? Os pais, a esposa chega pro marido, amor, me dá um dinheiro aí, por quê? Ah, tem que dar para a escola pro fulaninho. Ah, por quê? Não, para comprar o teu presente do dia dos pais. E o pai dá o dinheiro, a criança vai lá, compra um presente, seja lá qual for, e chega todo feliz com aquele presentinho. Aqui, pai, eu fiz para você. E o pai faz o quê? Oh, muito obrigado, que lindo, que presente lindo. O dinheiro era de quem? Dele. E eu recebi o presente para ele mesmo. A criança deu para o pai um presente que ela não pagou por isso. Assim mesmo é Deus. Tudo, qualquer coisa que nós possamos dar para Deus, não somos nós que fizemos ou pagamos, tudo vem dele, todos os materiais do mundo vêm dele, tudo é dele, nós somos dele. Mas ele se alegra, assim como o pai se alegra muito em receber o presente de Deus dos pais, que ele mesmo pagou por ele, Deus também se alegra muito quando nós decidimos de gratidão e de amor entregar para ele. E ele recebe com muito carinho. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli, até quando ficarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Puxa vida, mulher foi para a igreja, mulher foi orar, mulher foi clamar ao Senhor, estava ali chorando e clamando, nem conseguia falar nada, e o sacerdote chamou ela de bêbada. Gente, pastor é gente, pastor é ser humano, pastor está suscetível a cometer erros, pastor não é super-homem, pastor não é Deus, pastor não é perfeito. Infelizmente, o pastor comete erros. E comete mesmo. E fazer o quê? Porque é gente. Na verdade, o pastor é um ser humano, como qualquer outro, mas que procura buscar Deus, procura se santificar, procura estar mais perto de Deus, procura levar o máximo de pessoas para perto de Deus, e mesmo nesse trabalho de querer fazer a coisa certa, às vezes acaba fazendo a coisa errada. E está suscetível a isso mesmo. Tenha amor pelo seu pastor, tenha carinho por ele, ele é um ser humano, ele precisa do seu amor, do seu apoio, do seu carinho, da sua lealdade. Pastor é uma das dizem que a profissão na verdade não é profissão, é vocação na verdade. É uma das profissões que é mais estressantes, é uma das profissões mais sozinhas. Para quem que o pastor vai chegar de noite e falar, meu irmão, ora por mim, estou com um problema? Raramente o pastor vai poder confiar num membro para isso. Porque o membro vai falar, o pastor está com um problema, pediu para eu orar por ele, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O mundo vai cair. Gente, pastor é gente, pastor tem problemas, pastor tem tristezas, tem dificuldades, passa por situações. E Eli não foi diferente disso. O sacerdote ali cometeu um grande erro, julgando aquela mulher, porque ali já imagino que várias pessoas chegavam na igreja, como sempre tem, né? Pessoas que entram na igreja, alguns só para se aproveitar da igreja, se aproveitar da obra de Deus, da bondade dos irmãos, e Eli talvez já estivesse cansado disso, quando olhou assim, mais uma, poxa vida, mulher, para de beber e vai caçar um rumo. Versículo 15, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora.
Ana tinha todos os motivos para se rebelar e sair falando mal da igreja, falando mal do pastor. Tinha todos os motivos. E quantas pessoas, sem motivo, acabam emprestando a boca para o diabo para falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal da obra de Deus, falar mal do grupo de louvor, falar mal dos músicos, falar mal dos diáconos, falar mal dos obreiros da igreja, falar mal dos irmãos, empresta a boca para o diabo para falar mal dos outros. Que maldição que a pessoa está trazendo para si. Ana tinha todos os motivos para fazer isso, porém ela decidiu fazer o contrário. E ela, qual foi a primeira palavra que ela falou? Não, meu senhor. Ela se colocou como serva e falou que Eli, o sacerdote que estava chamando ela de bêbada, ele era o senhor dela. Não, meu senhor. Ela se humilhou. E na palavra de Deus fala que todo aquele que se humilha será exaltado. Ela se humilhou e Deus depois a exaltou. Aleluia, glória a Deus. Versículo 17. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Mesmo Eli sendo um ser humano, mesmo Eli tendo cometido um erro, Eli era o sacerdote. E sobre o sacerdote estava a unção de Deus. Mesmo seu pastor sendo um ser humano e cometendo erros, sobre esse pastor está a unção de Deus. E o que o pastor fala, Deus diz amém. A bênção que o pastor fala, Deus fala, eu aprovo. Sobre a unção, e ela sabia que mesmo aquele sacerdote cometendo erro, quando ele falou uma palavra de bênção, ela já recebeu aquela bênção da boca do sacerdote, da boca do pastor. Ela não estava grávida ainda, mas ela mudou. Ela não tinha recebido a bênção, mas ela mudou. Ela não tinha prova nenhuma de nada, mas pela fé ela se segurou naquela palavra do sacerdote. E ela falou: agora minha vida vai mudar, porque o sacerdote, o pastor, falou a bênção de Deus para mim, e Deus vai me abençoar. Aleluia! Glória a Deus, que fé, hein? Que fé, glória a Deus. Versículo 19, e levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O milagre aconteceu quando ela adorou ao Senhor. Interessante que fala no texto que ano após ano ela ia na casa do Senhor, mas quando ela ia, sua rival espizinhava, ela chorava e não comia e se lamentava. Em nenhum momento fala que ela adorava ao Senhor. Somente quando ela recebeu aquela palavra de fé, ela voltou e juntamente com seu marido fala que eles adoraram. A bênção do Senhor vem quando nós começamos a adorar ao Senhor. Você pode tirar agora alguns minutinhos, alguns segundos aí para adorar ao Senhor? Agradecer a Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus? Você tem motivo para glorificar a Deus? Adore a Senhor, louve a Senhor, para de ficar reclamando e começa a adorar a Deus, começa a glorificar a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, muito obrigado, Senhor. Eu não sou merecedor das bênçãos que tem me dado, mas pela tua misericórdia tu tens me feito isso. Adore o Senhor, alegre-se ao Senhor. A bênção veio quando eles começaram a adorar ao Senhor. Diz aqui que o semblante dela já não era mais o mesmo. Agora estava alegre, estava feliz, estava adorando, estava regozijando. Mas pastor, não dá mais para ir para a igreja, cantar lá na igreja. Coloca a música em casa, louva a Deus em casa, bota o som alto e louva e adora a Deus, glorifica a Deus. Aproveita para louvar a Deus, porque a bênção vem através do louvor. Aleluia! Versículo 20, sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho e chamou Samuel, porque dizia, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua família a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames.
Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. Qual foi a oferta de Ana? Qual foi a coisa mais importante que Ana ofertou ao Senhor? Ela ofertou o próprio filho. Aquilo que ela mais chorava, mais pedia, mais ansiava. Ela ofertou a coisa mais valiosa da vida dela. Ela ofertou a Deus. E não apenas isso, ela não chegou lá apenas com a criança na mão, que não é apenas. Mas ela também levou 3 bezerros. Bezerro naquela época, a oferta era meio que tabelada, digamos assim. As pessoas mais ricas davam um bezerro. As pessoas de classe média davam um cordeiro ou uma ovelha. E as pessoas mais pobres davam uma pomba ou uma rolinha. Essa era mais ou menos a tabela. Ou seja, os mais ricos davam um bezerro. E Ana aqui, ela decidiu dar um bezerro por cada ano da vida de Samuel, porque para desmamar, ele devia ter mais ou menos 3 anos de idade, e foi a oferta máxima a cada ano. 3 bezerros ela ofertou ao Senhor. Ela nem precisava disso, mas de gratidão ela foi dar a oferta máxima a Deus. E não apenas isso, ela também levou farinha, que simboliza prosperidade na vida. Farinha é a comida, é a prosperidade. Ela também ofertou a prosperidade ao Senhor. E não apenas isso, ela também levou o quê? Um odre de vinho. O vinho representa a alegria. Ela foi ofertar ao Senhor não resmungando. Poxa vida, agora eu tenho que dar porque eu prometi. Não é igual aquela pessoa que pega um dízimo alto, que recebeu bem, faz as contas, dá um dízimo alto e fala, poxa vida, eu vou dar esse dízimo todo para a igreja? Mas você está com 90% e está reclamando de dar 10%? Poxa vida! Ana aqui, ela deu com alegria ao Senhor, deu o vinho que representa alegria. Eu vou dar e dou com alegria. Toma, Senhor, muito obrigado pelo que tu me deste. O vinho representa alegria. E o mesmo vinho que ela foi, mais ou menos 4 anos antes, foi acusada de estar bêbada, aquele mesmo vinho ela levou para o sacerdote Eli. Isso simboliza o quê? Essa ferida já sarou. Já perdoei, já não tenho mais problema com isso. O senhor sacerdote falou que eu estava bêbada, que eu tinha tomado vinho, mas agora estou ofertando ao Senhor o vinho que simboliza a alegria. Quando você perdoa, a cicatriz não dói mais. A ferida já tampa, fica a cicatriz e não dói mais. Perdoe. Perdoe, deixa pra lá. Pastor, mas me chamou disso, deixa pra lá. Mas me fez aquilo, deixa pra lá. Mas me prejudicou naquilo outro. Perdoa e deixa pra lá, porque Deus cuida da pessoa e de você. Aleluia! E disse, versículo 26, e disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque este menino orava eu, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Ana não era mais a mesma mulher. Ana não era mais aquela mulher triste, chorando, amargurada, angustiada. Ela falava, não, Eli, não sei se você me reconheceu, mas eu era aquela mulher de 4 anos atrás, mais ou menos. Eu era aquela mulher feia, triste, raquítica, que não comia, amargurada, depressiva. Eu era aquela. Mas agora eu não sou mais aquela, não. Agora está aqui, ó. Agora eu sou outra pessoa. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você louva, adora, faz um novo capítulo na sua vida, o que passou, passou, e às vezes a pessoa nem reconhece. Parece fulano, é aquele fulano. Mas tá diferente, parece que tá mais jovem,
Tá mais bonito, por quê? A alegria do Senhor formoseia o rosto, diz a palavra de Deus. É isso aí. E aqui continua o versículo 28. Por isso também ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Interessante que ela deixou o menino Samuel para ser criado pelo sacerdote Eli. Ela conhecia o sacerdote Eli, conhecia os filhos do sacerdote Eli, que eram sacerdotes também, Ofni e Finéias. Sabia que os filhos de Eli não eram gente boa, sabia que Eli não era um bom pai. Mesmo assim, ela confiou a coisa mais importante na vida dela, mais valorosa da vida dela, confiou nas mãos de Deus. Pois é, isso mostra que o ser humano não é produto do meio. Porque Samuel, mesmo sendo criado por Eli e tendo irmãos, meio-irmãos, irmãos de criação, Ofni e Finéias, ele não se desviou da palavra de Deus, ele não se desviou do caminho do Senhor, muito pelo contrário, ele se tornou um dos melhores sacerdotes, um dos melhores profetas e um dos melhores juízes que Israel teve. Ele, Samuel, foi o único que conseguiu unir os três ministérios: o ministério de profeta, o ministério de sacerdote, o ministério de juiz. Juiz era aquele que ele governava politicamente Israel. Foi o único que conseguiu unificar os três ministérios e foi um dos melhores que Israel já teve. É interessante que Romanos capítulo 12, versículo 21 fala: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Glória a Deus! Você não é produto do meio que vive. Você consegue mudar, você consegue transformar a sua vida. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia! Último versículo, versículo 21. Versículo 28 já lemos. Agora vai lá comigo, passa a folhinha e vai para o capítulo 2, versículo 21, de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana deu ao Senhor 1 filho, e Deus retribuiu a ela 5. 3 meninos e 2 meninas. Aleluia! Glória a Deus! Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é aquele Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou até pensamos. Esse é o nosso Deus. Quando nós nos dedicamos à obra de Deus, nos dedicamos a fazer a obra de Deus, nos dedicamos ao Senhor, tudo que você planta na obra de Deus, você não recolhe aquele só um. É lei do plantio e da colheita. A lei é que se você plantar um grãozinho de feijão, você não vai colher um grãozinho de volta, você vai colher vários grãos. Assim com todas as coisas na natureza, é lei do plantio e da colheita. Se você planta pouco, você recolhe muito mais daquilo que você plantou. Quando nós nos doamos na obra do Senhor, com certeza nós vamos receber de volta muito e muito e muito mais coisa. Os discípulos perguntaram para Jesus, Pedro perguntou: Jesus, até agora a gente está te seguindo, largamos tudo, largamos a pescaria, largamos tudo, tem 3 anos que a gente está seguindo, e o que a gente vai ganhar de volta? Jesus falou: olha, todo aquele que me segue ganhará outro tanto em pai, mãe, irmãos e todas as coisas dessa vida, tudo que você tem, tudo que você queira, 100 vezes mais nessa vida e depois a vida eterna. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se entregar a Deus, vale a pena dedicar a Ele tudo que você tem, tudo que você é, porque com certeza Deus fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu gostaria de orar contigo, para que você possa dedicar a sua vida, assim como Ana dedicou a vida dela e dedicou a vida a Samuel, e ela não tinha ideia de quem ia ser aquele menino que se tornou grande sacerdote, profeta, juiz Samuel. Você não tem ideia do que Deus tem para o teu futuro. Você está vendo agora a situação, você está vendo Penina na sua frente te causando problemas,
mas você não tem ideia daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu gostaria de orar por você. Meu Deus, meu Pai, que estamos em Tua presença, te louvo, te adoro, Senhor, te glorifico, porque Tu és um Deus abundante, Tu és um Deus de muito mais, um Deus de além, Senhor. Pai Santo, eu te peço que possamos agora, Senhor, mais uma vez entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Nos colocamos em Tua presença para Te servir e Te adorar, Senhor. Que Tu possas fazer de nós tudo aquilo que Tu quiseres, Senhor. Sabemos que Tu tens planos lindos para cada um de nós. Os Teus planos são os planos de bênção, de vitória. Pai Santo, e nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Te pedindo que Tu possas cuidar de nós, que Tu possas nos abençoar, que Tu possas cuidar, Senhor, do nosso futuro e da nossa vida. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Um abraço. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.